24, vai dizer assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu da presença dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Glória a Deus. Amados, nós estamos numa passagem que vai dizer sobre Davi e Golias. Quando Davi, um jovem de pequena estatura, um jovem muito pequeno, ele era um apacentador de ovelhas, né? Ele afrontou o gigante Golias. Ele foi pelejar contra Golias. A palavra do Senhor vai dizer assim que iria ter uma guerra, né? E Golias, um homem gigante, aproximado a 2,5 metros ou até 3 metros de altura, ele estava indo com flecha, espada, lança, né? E escudo. Mas vimos, amados, aqui que Davi ele estava apacentando as ovelhas nesse momento. E quando aquele gigante começou a subir naquele lugar onde estava o povo de Israel, os guerreiros de Israel começaram a dizer um para o outro: vocês viram aquele homem que começou a subir no monte e afrontar o povo de Deus? E eu creio, amados, quando Davi ele chegou, ele escutou aquilo. Quem é esse homem que afronta o nome de Deus? E neste momento, amado, Davi teve ousadia. E junto com a ousadia, ele teve confiança em Deus. Ele chegou na frente do rei Saul e perguntou: eu posso lutar em nome do Deus vivo? E eu creio que Saul dificilmente aceitou aquilo, mas depois ele aceitou o que Davi queria. Amados, eu reflito muito bem uma história dessa. Como é lindo. Um menino de pequena estatura chegando na frente de um gigante de 2,5 metros de altura. Mas uma coisa impressionante, amado, que eu vejo que todos aqueles guerreiros que estavam na terra de batalha, no terreno de batalha, eles não acreditaram que Davi venceria, principalmente o gigante. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, amados. O mais que me impressiona nessa história é que Davi disse para o gigante: você vem com flecha, escudo e lança, mas eu venho em nome do Deus vivo. Então, amados, neste momento, Davi mostrou para aquele povo que ninguém afronta o nome de Deus. E é nessa reflexão que eu quero dizer para você: eu não sei o tamanho do seu gigante, eu não sei qual é esse problema que você está passando, mas quando você levanta e vai diante dos seus problemas, com o nome do Deus vivo na sua frente, eu quero dizer uma coisa: não tem gigante nenhum que fica de pé diante de Deus e de você. Porque, amados, Davi ele não foi pelejar contra aquele gigante em nome de Saul, não foi pelejar contra o gigante no nome dos seus irmãos, mas ele foi pelejar contra o gigante em nome do Deus vivo. Então, amados, a reflexão que eu quero deixar para vocês neste dia de hoje é: vai adiante o Deus Todo-Poderoso, Ele vai adiante a tua vida. Quando você clamar o nome do Senhor Jesus, Ele vai te escutar do seu santo monte e Ele vai te responder. Ele vai responder a sua súplica. E principalmente a destra do Senhor, Ele é justo, Ele é fiel e Ele é amor. Ele vai estender a destra fiel, né, sobre a tua cabeça. E não vai ter gigante nenhum que vai ficar diante de você, porque Deus está contigo. Então, amados, uma coisa que me impressionou muito é sobre isso. É quando Davi clamou o nome de Deus. No versículo 45 vai dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então, amados, uma coisa é você ir com as suas próprias forças, a outra coisa é você ir nas forças do Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita dia após dia. Então eu creia, clame o nome do Senhor Jesus e Ele te escutará e Ele vai te ajudar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha tocado em seu coração, tá bem? Eu convido a você, se você não é inscrito no meu canal,
se inscreva, ative o sininho para você receber novos vídeos quando eu for postar. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.